RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Estou aqui novamente, você já me conhece, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB, e este é o 6º episódio da 2ª temporada do nosso RIBcast. E a partir deste 6º episódio, nós teremos 4 programas que abordarão desafios específicos de regiões do nosso país e de temas que envolvem o registro de imóveis do Brasil. O tema de hoje abarca um assunto muito importante e de muita honra para essa diretora que vos fala. Todo mundo sabe, eu sou amazonense e para mim é uma questão, inclusive até muito emotiva, de estar tratando hoje com 2 registradores da região amazônica que irei apresentar para vocês. Mas antes de apresentar essas 2 presenças ilustres, eu queria contextualizar como é que nós tratamos sobre os assuntos da nossa floresta amazônica, da nossa região amazônica. Quando eu era pequena, meu pai tinha uma fazenda que quando nós chegávamos na BR, até chegar à sede da fazenda, e geralmente isso era à noite, porque geralmente o ônibus quebrava no meio da estrada, e quando a gente tinha que subir aquela estrada até chegar à sede, meu pai pegava na minha mão e nós subíamos aquele trajeto literalmente no escuro. Então a gente escutava rugidos, barulhos de macaco, de pássaro, sapo, mas não era possível enxergar nada, porque no meio da floresta você não enxerga quase nada à noite. E meu pai dizia assim: pega na minha mão que eu vou te guiar. Falar dos temas da floresta amazônica é muito semelhante. Não dá para falar, não dá para conhecer sobre os temas que permeiam essa região se nós não pegarmos na mão de pessoas que conhecem exatamente essa realidade. Então, para fazer um paralelo entre a minha experiência com meu pai na infância, hoje nós vamos pegar na mão de presenças ilustres do registro imobiliário brasileiro. A primeira participante é a doutora Silvana Martins da Silva Lima, que é agente delegada de tabelionato e registros públicos de Manaquiri, no Amazonas. Tudo bom, Silvana? Tudo, Érica. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a nossa realidade. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Silvana. Eu não posso deixar de mencionar que o hino da atividade extrajudicial foi elaborado e criado pelo pai da Silvana, que é um personagem cultural muito famoso do estado do Amazonas, que é o Chico da Silva. Na criação do hino, ele menciona: por entre montanhas, selvas e rios, somos os cartórios do Brasil. Que honra, Silvana, poder fazer essa referência ao Chico da Silva e sabendo que esse hino foi criado também espelhando a experiência dele, que te via atravessando o rio de balsa para chegar até o seu serviço. Não tem como começar esse RIBcast sem fazer essa menção honrosa a esse ícone nosso da cultura amazonense que trouxe para nós, cartorários, essa referência do nosso hino. Então, obrigada ao Chico da Silva e a sua presença aqui hoje. Para brilhantar ainda mais o episódio de hoje, nós temos a presença do oficial de senador Guiomar, o registrador do Acre, Ricardo de Vasconcelos Martins. Tudo bom, Ricardo? Boa tarde, Érica, tudo bem? Tudo em ordem? Silvana, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui para trazer e falar um pouco da nossa realidade, né? A realidade da região amazônica. Muito obrigada. Vamos à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta de hoje, do nosso episódio,
nós vamos abrir tanto para a Silvana e para o Ricardo, mas para ela a gente precisa começar falando de dados. Falar da região amazônica e da questão fundiária na região amazônica é falar de dados intensos. Afinal, falar desta região é falar de perspectivas e análises homéricas. Essa região envolve 9 estados ligados à bacia do Rio Amazonas. Nela, segundo o IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, nós temos 53% deste território com incerteza sobre o direito de propriedade. Nela, nós temos 23% da região como propriedades privadas, 9% de posses e os outros 21% de áreas que supostamente são públicas, fora de áreas protegidas, mas que podem estar sendo ocupadas, inclusive de maneira irregular. Do restante, há pouco mais de certeza. 43% são áreas protegidas, incluindo unidades de conservação de terras indígenas, e 4% seriam de áreas privadas com validação no Cadastro de Imóveis Rurais no INCRA. Aprender sobre essa realidade é mais do que um exercício de cidadania, do que qualquer cidadão brasileiro e que precisa aprender. É também olhar para uma realidade grandiosa e, para ser redundante, homérica, para aprender sobre problemas de regularização fundiária e a traçar um olhar mais simples para questões menores no restante do Brasil. Para isso, Silvana, conta para a gente quais são os fatores que contribuem para essa realidade tão problemática da questão fundiária na região amazônica. Érica, considerando as suas raízes aqui na nossa região, né, você conhece bem as nossas peculiaridades, né? Nós temos um território grande, pouco adensado, né? A densidade demográfica aqui é de aproximadamente 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente pegar São Paulo e Rio, São Paulo tem aproximadamente quase 180, uns 170 e pouco. Rio de Janeiro tem 370, então assim, isso demonstra um pouco dessa pouca densidade. Poucas as cidades aqui no Amazonas são interligadas por estradas à capital, então as nossas estradas são os nossos rios, e as viagens fluviais de barco até a capital, elas duram em muitos casos dias, né? Porque os nossos rios são sinuosos. Temos também problemas aqui de energia elétrica, né? É muito instável. E a internet também era um problema até pouco tempo, mesmo para algumas cidades já interligadas por fibra ótica. E recentemente a nossa associação, a Noreg, ela disponibilizou a compra de equipamentos de internet via satélite para os cartórios do interior que precisavam. Então temos esse problema hoje resolvido, né? Mas temos também o problema é um fenômeno natural, na verdade, não é um problema, que é da cheia e da vazante. Ela ocorre todos os anos, mas ultimamente a gente tem tido cheias e vazantes um pouco extremas, né? E ano passado a gente teve a pior estiagem registrada aqui. E isso acaba isolando cidades, comunidades no nosso interior e impacta na chegada de mantimentos, do diesel, né, que abastece termoelétricas e acaba causando mais instabilidade também na questão da energia elétrica. Então, assim, a nossa dificuldade ela começa pelo básico, né, pela nossa infraestrutura, que, por exemplo, dificultou por anos a fiscalização pelo poder público. Posso mencionar aqui que em 2001 houve uma correição pela Corregedoria Geral de Justiça, predominantemente em cartórios do sul do Amazonas. À época, a Corregedora de Justiça, a desembargadora Marinilde, que encampou o enfrentamento à problemática fundiária aqui no Amazonas, inicialmente, né, ela menciona no relatório final
que só foi possível realizar as correições, essas fiscalizações, em razão do apoio logístico do Estado e do Ministério do Desenvolvimento Agrário à época. Então, assim, são dificuldades estruturais que nós sofremos hoje aqui, né? Por fim, eu posso falar... Por fim, não, mas eu posso também citar a falta da presença do poder público, né? No que tange a essa pauta. Em 2023, ano passado, o CNJ ele instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, né, o Programa Permanente de Regularização Fundiária, Solo Seguro, que tem vigência e eficácia aqui na Amazônia Legal, nos estados. E esse programa ele tem a finalidade de definir, coordenar e dar celeridade a essas medidas relativas à regularização fundiária, tanto urbana quanto rural, e como consequência, né, desse programa, aqui no Amazonas foi instituído há pouco mais de um ano um comitê de trabalho interinstitucional, bem como foi assinado um termo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas e o Estado do Amazonas, o governo do Estado, né, que tem por finalidade a fomentar esses programas permanentes de gestão fundiária. Eu posso, por fim, agora sim, citar um dos motivos também que a gente pode associar a isso, que é o fator humano, né? O Registro de Imóveis do Brasil, ele começou a sua história com a criação do Registro Geral de Hipotecas em 1843. De lá até hoje foram inúmeras as alterações legislativas com a finalidade de modernizar a nossa atividade. E em razão dessa dinâmica associada a essa infraestrutura precária que eu mencionei anteriormente, isso impactou no aperfeiçoamento dos profissionais que atuam com essa temática. Isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais, recentemente, nós decidimos criar o Registro de Imóveis do Brasil, Seção Amazonas. Ricardo, contribua com a gente sobre essas peculiaridades. Esses temas abordados pela Silvana também acontecem, né, e são corriqueiros também no Acre, na região na qual você trabalha? Perfeito, Érica. As nossas realidades são muito parecidas, né? A região amazônica como um todo, essa questão de poucas estradas ou nenhuma estrada, como acontece no Amazonas, né? Municípios que realmente são interligados apenas por rios ou mesmo via aérea. Então, é uma problemática, né? Porque o poder público acaba ficando um pouco distante do acontecimento, né? Do que está acontecendo naquela região, naquela localidade. E, naturalmente, o poder público estando um pouco distante de tudo isso, abre espaço, né, para malfeitores, para grileiros ou para pessoas que realmente querem se apropriar, né, de bens, muitas vezes da União, né? Mas os registros de imóveis do Brasil, através dos colegas que estão aí nessas comarcas longínquas, os concursos estão acontecendo, então hoje nós temos, né, a presença realmente de um registrador nessas regiões, inclusive muito distantes, né, que está próximo ali do acontecimento, que está próximo do poder público, ou mesmo regularizando aquela área, né, através de programas como o Solo Seguro, ou mesmo cada estado tem o seu Instituto de Terras, né. Aqui no Acre mesmo nós temos realmente entregue muitos títulos, né, através de programas de regularização fundiária, tá? Ano passado, na minha comarca de Senador Guiomar, foram entregues mais de 500 títulos, né, através do programa Solo Seguro e através do Instituto de Terras do Estado do Acre, né, só em Senador Guiomar. Mas no estado do Acre foram quase 5.000 títulos entregues, né? E em estados pequenos como o Acre, ou mesmo e com população pequena, né, esses títulos de regularização fundiária traz realmente cidadania para a população, né? Porque muitas vezes esses bens, esses imóveis que estão titulados, que são levados à legalidade, é o bem de uma família toda, né?
de 1, 2, até 3 gerações. Então, realmente, a gente vê a importância desses títulos e desses programas, né? Porque você causa uma paz social naquela sociedade onde poderia estar havendo conflito, né, fundiário, e você vê também a entrega da cidadania para aquelas pessoas, né, para aquelas gerações, e a gente observa também que a partir do momento que nós estamos regularizando esses imóveis, acaba afastando a ilegalidade, né? Então, a questão da grilagem acaba afastando também a questão própria questão ambiental, de desmatamento, né? Ou de queimada, porque o título estando no fólio real, né? Isso aí causa uma segurança que a pessoa sabe que não vai poder desmatar, porque o nome dela consta num cadastro, né? Tem matrícula, o título está ali. Então, tem a quem você buscar, a quem o poder público buscar e fazer uma penalidade, né, em relação a crimes ambientais que possam ser cometidos, né? Então, a gente acredita que não tem outra saída senão realmente a regularização fundiária, né? Essa entrega de títulos, né, para as pessoas que detêm hoje a posse desses bens, né, porque com certeza a partir dessa legalidade, dessa regularização, é que nós teremos mais segurança jurídica, né, menos problemas ambientais, e os registradores de imóveis de todo o Brasil, em especial da região amazônica, têm desempenhado esse papel tão importante e próximo da população. Interessante a tua abordagem, não é, Ricardo? Porque no momento em que você avalia questões fundiárias ou irregularidade fundiária, de praxe, sempre vai se olhar para o registrador imobiliário, vai se encontrar algum viés de responsabilização. Mas a gente vem analisando e fazendo essa construção histórica, desde as questões fundiárias na região amazônica, a implementação do georreferenciamento e outras medidas legais, identificando que nessas regiões, de uma maneira macro, você percebe questões estruturais, questões de falta de poder público nesses espaços, até porque o espaço territorial é de fato muito grande. Com certeza você vai encontrar áreas e latifúndios onde o acesso não é simples, como vocês mesmos já mencionaram, e que diz muito mais de falta de estrutura do que qualquer responsabilização de um agente delegado. Ao revés, né, diz o quanto o registro de imóveis está apto para se responsabilizar por esses espaços, desde que haja também recursos para isso. A gente fica, inclusive, muito contente nesse espaço de ver a instituição agora do RIB Amazonas, como a Silvana está comentando, e de perceber essa fala de tanto pertencimento do Ricardo e sempre repisar e destacar os registradores de imóveis estão aqui para analisar essas dificuldades e contribuir com o encontro dessas soluções e dessa regularização fundiária. Isso é um motivo para a gente de muito orgulho. A propósito, Ricardo, você que está comentando sobre o papel do registro de imóveis, quais são as principais legislações que vocês precisam trabalhar no dia a dia, seja por questão de proteção ambiental, seja por questão de proteção das terras de povos originários, que diferencia a atuação de vocês aí na região amazônica do restante do país? Érica, de diferente eu acredito que seja mais a questão indígena, né? Aqui na nossa região Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, nós temos muitos registros relacionados a áreas de preservação indígena ou mesmo de florestas nacionais, né? Então acredito que seja a maior diferença, tá? De qualquer maneira, nós temos muitos outros atos, por exemplo, georreferenciamento de áreas rurais, né, que nós temos predominantemente áreas rurais em nosso estado, por exemplo, aqui no Acre. Então, o georreferenciamento agora com a mudança da legislação, desde novembro do ano passado, de 2023, necessário que seja feito em imóveis acima de 25 hectares, né?
Então, nós temos também a questão, especificamente aqui no Acre, sobre registros, averbações de geoglifos, de áreas rurais, onde o IPHAN tem catalogado esses geoglifos, né, e levado a registro na matrícula do imóvel, né, principalmente de imóveis rurais também. E agora, nós, enquanto registradores, estamos também pleiteando junto ao Congresso Nacional, né, que seja levado ao folho real, à matrícula do imóvel, a averbação ou registro de créditos de carbono, né? Então, certificadoras internacionais faria ali a certificação do quantitativo de crédito de carbono e nós levaríamos isso, né, para a matrícula do imóvel e ali nós faríamos o controle da emissão, venda, comercialização, cessão, o que quer que seja sobre esses créditos de carbono, né? Entendi, riquíssimo, né? Imagina você pegar a sua matrícula, vai comprar um imóvel e lá tá um termo de comprometimento e respeito a esse patrimônio cultural da sociedade, que são essas marcas, né? Riquíssimo, né, Silvana? Silvana, tira uma dúvida que eu estou desde o começo desse episódio querendo elucidar com você. Quais são as dificuldades práticas que você encontra no dia a dia na regularização fundiária? Quando a pessoa quer comprar um imóvel lá na cidade na qual você trabalha, quais são as dificuldades com as quais você mais se depara no atendimento ao público e na documentação desses imóveis? Érica, eu acho que uma das principais dificuldades práticas que a gente encontra, que nós encontramos no dia a dia, para garantir esses direitos, é no que toca a falta da presença do poder público, né? Acho que falta uma integração melhor com vários órgãos, a fim de, por exemplo, em relação a essa validação, por exemplo, a questão da segurança jurídica do sistema como um todo, né? Acho que também a gente tem muito o problema da grilagem, né, que acaba impactando nisso, né? Desses títulos falsos, que eu já recebi título falso para pré-notado no cartório, né, para registrar. Então, gera essa insegurança, a gente acaba tendo que oficiar o órgão para conseguir essa validação e nem sempre essa resposta vem numa velocidade adequada, né? Até para que a gente atenda a população dentro desse prazo, dos prazos legais, né? Que a lei impõe. Eu acho que um ponto bem diferente que agora me vem à mente, além das questões da propriedade, ainda tem muito entrega da posse pelo órgão público para que as pessoas administrem ou mantenham o cultivo da área, alguma coisa assim? Tem bastante e, além disso, né, a posse de áreas não regularizadas mesmo. Com instrumento particular, contrato, tudo fora do sistema registral. Entendi. A margem, né? A margem disso tudo, as pessoas se utilizam desses documentos que aparentemente circula a propriedade ou a posse, mas não são autênticos, né? É uma realidade, na verdade, né? Uma realidade. Isso acontece com você também, Ricardo? Quais outros pontos você traria de dificuldade no teu dia a dia? Sim. A partir do momento que a gente não tínhamos, né, programas de regularização formatado, então acabava ficando na ilegalidade e havia a transferência ali, a cessão da posse entre pessoas sem passar pelo crivo do poder público, né? E agora nós hoje percebemos essa maior formalização, né? As pessoas procurando, vendo também a importância de ter seu título registrado, de ter sua matrícula. Então programas, por exemplo, feitos pelo próprio INCRA, né, no estado do Acre, acabou por fazer muitas entregas de títulos definitivos que são registrados nas serventias, né? A serventia de Senador Guiomard, a qual estou à frente, ela praticamente 90% da sua área territorial foi feita a regularização fundiária através do INCRA, né? Então o INCRA há muitos anos já entregou esses títulos, né,
E aí são títulos com cláusula resolutiva, né, com necessidade de cumprimento de várias etapas ali pelo possuidor da área, porque ele regulariza a posse e dá aquele título, assim, que a pessoa vai se tornar proprietário realmente de fato após o cumprimento das condições resolutivas, né? Então, nós temos no Acre também, né? E a gente percebe daí que há um movimento maior das pessoas, né? Buscar a serventia, buscar o cartório, inclusive registrando títulos que foram entregues há 10, 15, 20 anos, né? Que ficou guardado lá e por alguma razão não foi dada a importância necessária de levar a serventia ao cartório de imóveis. Nós percebemos hoje um movimento nesse sentido, né? As pessoas realmente querendo regularizar e levar, né, esses imóveis à formalidade. Érica, só um adendo a essa questão que o Ricardo falou, né, dos títulos expedidos, né, pelo INCRA. Temos colegas aqui no Amazonas, inclusive, que tiveram a iniciativa de fazer um projeto chamado Busca Ativa, porque esses títulos ficam engavetados, não são levados a cartório, né, a registro, e acaba ficando fica à margem, né? Mas ele pode, de forma muito célere, apresentar esse registro e conseguir o seu registro, um registro da sua propriedade, né? Muitas vezes por falta de desconhecimento também, né? Acha que tem um título e já tem a propriedade. Então, assim, há uma iniciativa aqui de colegas na região para busca ativa de títulos para registro. Funciona quase como repisar. Teve um episódio anterior nosso que nós comentamos sobre isso, né? Foi-se o tempo que o registrador imobiliário sentava à sua mesa e ficava só assinando. Veja, atuações e ações de proatividade, seja como essa da regularização fundiária que o Ricardo comentou, ou dessa busca ativa que você acabou de mencionar, Silvana, diz dessa nova atuação do registrador imobiliário, dessa participação do registro de imóveis de forma efetiva na beleza do espaço do qual ele faz parte, né? Muito interessante. Um ponto muito interessante da região amazônica, que para nós aqui, vamos quase dividindo o país em dois espaços, né? É que vocês lidam diariamente com valores, para não falar especificamente como bens públicos, que nós, das outras regiões, não trabalhamos de maneira tão iminente. E daí a gente vem para a nossa próxima pergunta, que eu vou dirigir para a Silvana. Essa particularidade da região amazônica é a alta presença de povos originários, alguns até mesmo sem contato com a nossa sociedade. Isso é um ponto muito diferente para quem trabalha nas outras regiões do país. Não só a questão dos povos originários, mas também o envolvimento e a responsabilidade com a própria, né, floresta amazônica. Quanto aos povos originários, o IBGE estima que mais de 50% dos indígenas estejam nessa região amazônica, totalizando, pasmem, 868 mil pessoas, sendo 491 mil só no Amazonas. Isso para mim é muito impactante, Silvana, porque quando eu saí do Amazonas para vir estudar na região sul, a cultura indígena e essa vivência com os povos originários para mim era muito natural. Eu percebi essa diferença quando eu vim para cá. Mas conta pra gente, Silvana, como é o trabalho voltado para esses povos originários, relacionando essas pessoas, esses povos, com o trabalho do registro de imóveis? Aqui no Amazonas, no ano passado, foi criado, por iniciativa da Corregedoria Geral de Justiça, foi criado um núcleo de governança fundiária que tem se empenhado em inúmeras ações, e uma delas resultou no registro de 507 títulos expedidos pelo INCRA para famílias indígenas, numa cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, que tem a maior parte da população é de indígenas, e aí eu trago o gancho, né, da regularização fundiária, que tem sido uma bandeira do Poder Judiciário.
e do registro de imóveis, né, é que essa necessidade generalizada da regularização na região, ela também impacta no direito dos povos originários, a partir do momento em que há cidades que mais da metade da população, ou no caso de São Gabriel da Cachoeira, né, que tem mais de 90% da população compostas pelos povos originários, né, Barcelos, Tabatinga, Benjamin Constant, são políticas públicas que têm sido encampadas pelo poder público para a gente reduzir esse déficit, né, nos registros imobiliários. Mas, saindo um pouco da agenda do registro de imóveis, falando de registros públicos, né, nós temos projetos de colegas no interior de combate ao subregistro de nascimento em comunidades indígenas e ribeirinhas. Em 2020, por exemplo, em Benjamin Constant, foi realizado casamento coletivo de mais de 800 casais indígenas. E aí eu posso citar a ação do Registre-se, né, que visa aprimorar o acesso à documentação civil básica. Um dos públicos alvos dessa campanha são os povos originários. Neste ano a gente teve cerca de 27 mil pessoas atendidas nessa ação, que não se concentrou nesse ano apenas na capital, ela foi para o interior do Amazonas, para 3 cidades, né, Benjamin Constant, Tabatinga e Barcelos, e foi um recorde, né, de atendimentos se comparado com a ação, com os números do ano passado, né. Então essas ações elas visam dar dignidade a essa população, Érica, promovendo o resgate à cidadania, né, e o direito fundamental à propriedade de milhares de pessoas aqui na região norte, né. Interessante, né? Quer dizer, um olhar para uma perspectiva da nossa sociedade que nós aqui no restante do país acabamos não vivenciando no dia a dia, mas que também diz de acesso a direitos, acesso à cidadania, acesso à regularização fundiária, acaba não indo muito longe desses direitos essenciais que todo cidadão merece ter e merece ser protegido, né? Ricardo, sobre a questão da preservação ambiental na região amazônica, de acordo com o governo federal, a taxa de desmatamento da Amazônia Legal em 2023 foi de 9.064 quilômetros quadrados. 9.064 quilômetros quadrados, Ricardo. Como que o registro de imóveis auxilia e pode auxiliar o governo e o poder público para o monitoramento dessas áreas, no controle das propriedades e principalmente pensando nessas áreas de conservação? Érica, a única saída que tem é a regularização, porque essas áreas foram identificadas dessa forma, seja por desmate, queima, porque são áreas irregulares, são áreas que não estão cadastradas, não estão com as suas matrículas criadas no cartório de imóvel, sabe? Porque eu falo, o produtor rural não é bandido, o produtor rural produz, né? E aí o produtor rural que produz sério é aquele que tem a sua área cadastrada, que tem a sua matrícula, né? E aquele produtor, aquela pessoa que não faz a coisa correta não é produtor rural, ali é bandido, ali são pessoas que invadem, pessoas que tomam bem público, né, principalmente as florestas públicas, desmatam, queimam e produzem ali irregularmente, ilegalmente, né? Então, a única saída que tem é a regularização fundiária, porque pode saber, esse quantitativo enorme de desmate que teve se deu por uma única razão, pela falta de informação de proprietários ou de possuidores, né? As pessoas vão, fazem o desmate e quando chega uma fiscalização do IBAMA, uma fiscalização federal, estadual, qualquer que seja, ela não consegue identificar quem que é o proprietário, quem que é o possuidor daquele imóvel. O proprietário não seria porque são áreas irregulares, né? Mas quem é que está ali cometendo aquele crime, né? Enquanto você tem uma regularização, né? O produtor ele não vai desmatar irregularmente, porque ele sabe que se ele desmatar, ele vai ter um cadastro, tem o CAR, tem o georreferenciamento, tem todas as informações
georreferenciadas que vai alcançá-lo, né, com uma multa e tudo mais. Então vai ser descoberto quem cometeu o crime. Agora, nesses casos, são imóveis da União, muitas vezes, e que estão sendo ocupadas irregularmente e ilegalmente. É por isso que faz esse desmate. Entendi. Nós tivemos três gravações no decorrer desse ano envolvendo a regularização fundiária, Ricardo e Silvana, e fazendo referência à proteção de direitos. Costumeiramente se fala da regularização fundiária e o que a gente pensa? Um proprietário, um documento, um imóvel, ponto, né? Mas no decorrer desse ano e dos episódios do RIBcast, está ficando claro, pelos temas que nós temos trazido, que a regularização fundiária, ela diz da proteção do ninho da mulher que está sendo violentada, ela diz da proteção da educação escolar da criança que se fixa àquela região onde ela reside com segurança. Ela diz de direito de cidadania, ela diz de proteção do trabalho, né, da conquista dos valores que aquela família conquista durante a sua história familiar e que precisa ser documentada. Mas fica muito claro aqui no nosso RIBcast, no nosso episódio de hoje, que diz também da proteção de povos originários, onde eles vão se fixar e podem ali continuar cultivando a sua cultura para a sua família e para essas crianças que precisam continuar, né, crescendo na cultura de povo originário. E diz também, né, Ricardo, que você está trazendo agora com tanta sabedoria, no momento que nós temos um proprietário para aquele espaço territorial, nós temos um responsável por qualquer dano ambiental que venha acontecer. E diz o desmatamento, a mácula, digamos, a ferida causada à floresta amazônica, acontece em espaços onde essa titulação de propriedade não se realiza. Então, o registrador imobiliário, que se antes nós pensávamos precisa de um documento, hoje nós entendemos que não é apenas um documento. Diz muito mais do que apenas um documento. Concorda, Silvana, com essa perspectiva? Conta pra gente qual que é o impacto para você, e daí vou estender a pergunta para o Ricardo também, de trabalhar sobre essas várias facetas do registro de imóveis, com temas que nem todo registrador imobiliário no Brasil se depara todo dia, e qual que é o sentimento de pertencimento e orgulho ao ser registrador de imóveis na região amazônica. Silvana. Érica, essa pergunta eu só queria fazer um adendo antes de responder a pergunta que foi feita ao Ricardo, né? Recentemente, o ONR assinou um acordo de cooperação técnica junto com o CNJ e o Ministério do Meio Ambiente. E a finalidade é dar acesso ao Ministério do Meio Ambiente às informações registrais que constam do acervo de cartórios que foram eleitos como prioritários nesse momento. Nós temos 7 cartórios do Amazonas e 11 cartórios do Pará. E a finalidade do acesso desses registros ao Ministério do Meio Ambiente é para que eles possam definir ações de prevenção, monitoramento, controle e redução do desmatamento. A gente vê a importância do nosso papel como guardiães desses registros, né? Então eu queria só acrescentar a pergunta que foi feita ao Ricardo. Esse trabalho já iniciou, inclusive, o ONR já se faz presente em cartórios do estado do Amazonas, iniciou por Lábrea e Humaitá, já iniciou também o trabalho em outras comarcas, em outros cartórios, desculpa. E a finalidade é que o ONR auxilie esses cartórios, né, na digitalização e disponibilização dessas informações via sistema, para que o Ministério do Meio Ambiente tenha acesso a isso. E em relação à última pergunta, Érica, bem, eu me sinto muito realizada, né, profissionalmente,
em atuar como registradora aqui no Amazonas. Eu sei o tamanho, a responsabilidade, né, que é promover cidadania para uma população carente e tão distante da atuação do poder público. Então, nós tentamos com muito esforço, né, suprir essa lacuna, nos fazendo presente nas comunidades e promovendo a cidadania. Eu tenho plena consciência que os registros públicos, o registro de imóveis, ele tem ferramentas de inclusão social, promoção e resgate da cidadania, né, e desenvolvimento econômico. Eu me sinto muito honrada em poder contribuir com o desenvolvimento local. Que honra, Silvana. Ricardo? Sem dúvida, nós somos privilegiados, né, Silvana? Ainda mais por trabalharmos numa região tão importante para o mundo, né, e para o Brasil. Então, eu sou realizado, né, por ser registrador de imóvel no Acre. Eu sou da região sul, sou de Londrina, passei um tempo em Rondônia e hoje estou no Acre há 14 anos. E não pretendo sair daqui, né? Então, realmente é um privilégio nós podermos estar aqui contribuindo com o desenvolvimento local, né? Contribuindo de alguma forma com a sociedade, dando a segurança jurídica necessária, né? Participando de regularizações fundiárias. Viu, Érica, uma questão em relação à regularização. Quando você está irregular, o poder público não chega, não tem escola, você bem mencionou, não chega a escola pública naquela região, não chega a saúde pública naquela região, a violência acaba sendo, vamos dizer, banalizada, porque não tem o poder público regulando, né, os acontecimentos naquela região. Então, por isso a necessidade realmente da regularização fundiária, né, para que nós tenhamos mais segurança no campo, paz social, né? E nós, como registradores, realmente somos privilegiados para poder participar ativamente disso tudo, né? Essa proximidade nossa com a população, a proximidade que nós temos com a sociedade local, né? Então, realmente é um privilégio e uma honra poder servir, eu, no meu caso, o estado do Acre, a Silvana, o estado do Amazonas, e como um todo, estados da Amazônia Legal. Obrigada, Ricardo, obrigada, Silvana, pela participação de vocês nesse episódio do RIBcast. É para mim um motivo de muito orgulho estar apresentando este episódio, não só porque fala do papel do registro de imóveis ao acesso de tantos direitos, porque fala que atrás de um papel, que a gente costuma falar que é a matrícula, caminha acesso à escola, acesso à proteção, acesso ao meio ambiente, a proteção de povos originários, e diz o quanto nós somos protagonistas da proteção do nosso país. Para mim, é um episódio que eu posso dizer e quero agradecer a todos que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje, porque diz da minha história e diz da minha função, da qual eu tenho tanto orgulho. Finalizamos agora mais um episódio do nosso RIBcast. Eu não posso finalizar nenhum deles sem antes lembrar que esse episódio sai sempre no dia 21. Por que o nosso episódio sai sempre dia 21? Porque dia 21 de outubro é o dia do registro de imóveis do Brasil. Continuem seguindo a gente nas mídias, no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Spotify, e eu aguardo vocês no próximo episódio do RIBcast. Até lá!